Saúdo a todos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Abramos nossas Bíblias no Evangelho de Lucas. Lucas capítulo 22. Eu vou ler os versículos 1 a 18, sendo que o nosso sermão será dos versículos 7 a 18. Lucas 22, de 1 a 18, sendo que o sermão será de 7 a 18. Assim diz a palavra da salvação. Estava próxima a festa dos pães asmos, chamada Páscoa. Preocupavam-se os principais sacerdotes e os escribas em como tirar a vida a Jesus, porque temiam o povo. Ora, Satanás entrou em Judas, chamado Iscariotes, que era um dos 12. Este foi entender-se com os principais sacerdotes e os capitães sobre como lhes entregaria a Jesus. Então eles se alegraram e combinaram em dar dinheiro. Judas concordou e buscava uma boa ocasião de o entregar sem tumulto. Chegou o dia da festa dos pães asmos, em que importava comemorar a Páscoa. Jesus, pois, enviou Pedro e João, dizendo: Ide preparar-nos a Páscoa para que a comamos. Estes lhe perguntaram: Onde queres que a preparemos? Então lhes explicou Jesus: Ao entrardes na cidade, encontrareis um homem com um cântaro de água. Segui-o até a casa em que ele entrar, e dizei ao dono da casa: O mestre manda perguntar-te: Onde é o aposento no qual hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? Ele vos mostrará um espaçoso cenáculo mobilado. Ali fazei os preparativos. E indo, tudo encontraram como Jesus lhes dissera, e prepararam a Páscoa. Chegada a hora, pôs-se Jesus à mesa, e com ele os apóstolos. E disse-lhes: Tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa, antes do meu sofrimento. Pois vos digo que nunca mais a comerei, até que ela se cumpra no reino de Deus. E tomando um cálice, havendo dado graças, disse: Recebei e reparti entre vós. Pois vos digo que de agora em diante não mais beberei do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. Amém? Amém. Vamos orar. Senhor nosso Deus, Deus que nos deixou preservado esse santo Evangelho, nós estamos nos aproximando do clímax do Evangelho, no momento da morte do nosso Salvador. Mas antes disso, ó Deus, ele passa por esse momento de celebração da última Páscoa veterotestamentária, introduzindo assim a Páscoa neotestamentária, o que nós celebraremos hoje mais uma vez na tua santa ceia, na ceia do Senhor. Nos ajuda a entender, ó Deus, esse texto como o Espírito Santo intencionou ao dá-lo, ao concedê-lo ao evangelista Lucas. Tende misericórdia das nossas vidas nessa noite. Muitos princípios importantes são extraídos do texto, lições fundamentais para a nossa vida, para uma vida mais fiel, mais obediente, são aqui declarados, e que o teu Santo Espírito nos ajude, ó Deus, a cumpri-los, nos convença de onde estivermos errados ainda e do que estamos errados, por favor, ó Deus, e transforma as nossas vidas, principalmente daqueles que ainda estão aqui sem Cristo Jesus, daqueles que por algum motivo nessa noite não vão poder participar da ceia do Senhor. Tens misericórdia da vida dessas pessoas, que essas pessoas logo, brevemente, resolvam sua situação de falta de paz com o Deus do universo, e que por meio de Cristo Jesus, a nossa Páscoa,
eles possam verdadeiramente se reconciliar com o Senhor dos Senhores e assim ter garantida a sua participação nas bodas do Cordeiro. Ó Deus Todo-Poderoso, nos ajuda, por favor, a descobrir os tesouros desse texto. Em nome de Jesus, a nossa Páscoa é que nós oramos. Amém. Amém. Se você fosse morrer amanhã, qual seria a sua última refeição? Se você tivesse o direito de escolher o último prato que você poderia comer antes da sua morte, o que é que você escolheria? Nós não temos muito esse costume aqui no Brasil. Que costume é esse? O costume da chamada última ceia. Essa expressão última ceia é o entendimento daquela refeição que é concedida a todos aqueles criminosos que estão no corredor da morte. Eles recebem a data em que vão morrer e naquele dia então eles recebem o privilégio de escolher a sua última refeição. Pode ser qualquer coisa, desde a mais barata até a mais cara. E nós temos exemplos disso, variados, principalmente na cultura dos Estados Unidos, onde ali em alguns estados a pena de morte ainda existe. Isso não é um costume no Brasil, como eu disse. Mas independentemente da cultura, nós temos aqui diante de nós um texto que fala sobre a última ceia mais importante da humanidade, da história da humanidade. Jesus Cristo está aqui prestes a receber a pena capital. Ele está prestes a ser julgado, ele está prestes a ser condenado, ele está prestes a ser castigado com a pena de morte. E sem dúvida alguma, Deus dá o privilégio a ele de ter aquela última ceia, não qualquer ceia, com seus apóstolos antes da sua cruz. O que é essa última ceia? O que essa última Páscoa veterotestamentária tem a nos ensinar nessa noite? Nós que estamos tão acostumados com a Santa Ceia, nós que estamos tão acostumados com a Páscoa do Novo Testamento, graças a Deus por isso. Mas para que nós tivéssemos o que nós vamos celebrar essa noite mais uma vez, uma última Páscoa veterotestamentária do Antigo Testamento precisou ser celebrada às portas da morte de Cristo. Nós encontramos esse texto aqui exatamente depois daquela conspiração que nós vimos na semana passada, no sermão que foi dos últimos versículos de Lucas 21 até o 6º versículo de Lucas 22. Ali nós vimos os líderes da época, Judas, o próprio Satanás, conspirando para acabar com a vida de Jesus, por razões diferentes, mas todos com um objetivo em comum. Mas nós vimos diante daquela conspiração que muito antes disso e muito além disso, a Trindade Santíssima, o Deus Todo-Poderoso, estava no controle. Foi Ele, na verdade, quem planejou tudo isso. Foi Ele, na verdade, quem determinou tudo isso antes da fundação do mundo. E é por isso que agora, então, a partir do versículo 7, nós vemos os planos de Deus de uma forma ainda mais detalhada, não se limitando, obviamente, àquela conspiração, mas agora nos mostrando exatamente a razão pela qual Jesus Cristo se encarnou, Jesus Cristo veio ao mundo como o nosso Salvador. Nós temos visto aqui, desde a entrada de Jesus em Jerusalém, como essa tem sido chamada, conhecida como a Semana da Paixão de Cristo. E nós vimos que essa ideia de paixão vem justamente da palavra pascha, do grego, que nada mais nada menos significa sofrimento. É a semana da agonia, é a semana do sofrimento, é a semana da angústia, é a semana em que Jesus entra em Jerusalém, saudável como um rei, e termina aquela semana numa sepultura, morto.
para que na próxima semana, então, no primeiro dia da próxima semana, ele ressuscitasse. Nós vimos que em alguns momentos nós conseguimos entender se era segunda-feira, terça-feira ou quarta-feira. Mas aqui, sem dúvida alguma, nós chegamos a um momento em que sabemos exatamente em que parte da semana o Senhor Jesus se encontrava. Aqui nós estamos certamente na quinta-feira daquela semana. Vários comentaristas vão discordar se aquele dia era o dia 13 de Nisan ou se já era o dia 14 de Nisan. Isso não vem muito ao caso agora, mas eu passo para vocês qual é a minha opinião. Na verdade, nós estamos tratando aqui da quinta-feira, isso é óbvio, porque Jesus Cristo claramente morre numa sexta-feira. E nós estamos tratando aqui da quinta-feira, dia 13, no calendário judaico, o final da quinta-feira. Quando Jesus vai então preparar a Páscoa com os seus discípulos, para então no dia 14 de Nisan, celebrar a Páscoa que ele tanto ansiava celebrar. Lembrem-se que no calendário judaico o dia vai até 18 horas, vai até o pôr do sol. Ou seja, os comentaristas que conseguem demonstrar para nós que a preparação ela acontece na véspera, para que então no crepúsculo do dia, seguindo as orientações do Velho Testamento, a Páscoa seja celebrada. Lembrem-se que depois dessa Páscoa, Jesus tem uma madrugada de tormentos no Getsemane, para então ser oferecido como sacrifício perfeito na cruz do Calvário, bem no meio da sexta-feira, ainda o dia 14 de Nisan, para também cumprir a Sagrada Escritura de que naquele dia a Páscoa seria definitivamente realizada. Estamos aqui às vésperas do maior evento da história da humanidade. E nesse momento em que o amigo de Jesus, que comia do seu pão, já o havia começado a trair, momento esse em que os líderes estão definitivamente decididos a matá-lo, ele ainda tem tempo precioso para celebrar a última Páscoa do Velho Testamento com os seus discípulos. Essa é uma lição importantíssima para nós nessa noite. A última Páscoa veterotestamentária celebrada por Jesus nos ensina tremendamente sobre a diligência, a soberania, a obediência e a paixão de Cristo. Pelo menos essas 4 características do nosso Salvador ficam evidentes a partir desse texto, Lucas 22, de 7 a 18. Vejamos então como essas coisas se manifestam nesse texto. E o texto ele é claramente dividido em 2 pontos. De 7 a 13 nós vemos aqui a preparação da última Páscoa veterotestamentária. E finalmente nos versículos 14 a 18 nós temos aqui a celebração da última Páscoa veterotestamentária. Essa última Páscoa nos ensina sobre a diligência, sobre a soberania, a obediência e a paixão de Cristo em relação à sua igreja. Vejam como começa um texto no versículo 7. Chegou o dia da festa dos pães asmos, em que importava comemorar a Páscoa. Eu entendo aqui que, infelizmente, ou por nossa falta de vocabulário, ou até por uma tradução não muito devida assim, nós perdemos a força do versículo 7. Se ao lermos o versículo 7, nós não tivermos entendido pelo menos 2 coisas aqui, ou esse texto foi mal traduzido, ou nós somos péssimos leitores. A primeira lição é a seguinte: já começa aqui a nos falar da soberania de Jesus. Essas características estão todas emaranhadas aqui, tá
certo? Elas não vão ser faladas em sequência, elas vão ser manifestadas o tempo todo. Isso nos mostra que a plenitude dos tempos, de fato, estava acontecendo. Gálatas capítulo 4 nos diz que Jesus nasceu na plenitude dos tempos. E nós nos enganamos se nós achamos que Deus viu o que aconteceria naquele momento da história e escolheu então aquele momento para Jesus nascer, porque afinal de contas seria um momento ideal para que a sua morte e ressurreição acontecesse. Não. O Senhor é dono da história. E Jesus Cristo nasce na plenitude dos tempos, porque Ele torna aquele momento da história a plenitude dos tempos pelo seu simples nascimento, crescimento, morte, ressurreição e ascensão. Nós estamos aqui, meus queridos irmãos, olhando para um Deus, a Santíssima Trindade, que antes de formar o mundo, já havia decidido exatamente quando e como o Cordeiro imolado, antes da fundação do mundo, realizaria esse ato. Não é uma coincidência. Nós não olhamos para esse texto e dizemos: ufa, ainda bem que Deus acertou, ainda bem que Ele conseguiu encaixar as coisas para que nenhuma profecia ficasse de fora. Não! Deus faz Jesus nascer no dia exato em que Ele precisava nascer, para que mais ou menos 33 anos depois, Ele entrasse em Jerusalém, no momento exato que Ele precisava entrar, para alguns dias depois, no dia 13 de Nisan, Ele pudesse estar preparando não só a última Páscoa que Ele celebraria com seus apóstolos, mas principalmente a sua Páscoa. A Páscoa definitiva. Esse é o Deus Todo-Poderoso, nos mostrando que o dia chega e Jesus está pronto, não apenas para comer o cordeiro, mas pronto para se oferecer como cordeiro. Essa é a primeira coisa que as nossas mentes devem captar nesse primeiro versículo. A segunda é ainda mais importante, em que importava comemorar a Páscoa. E isso desafia os nossos corações. O cristianismo é uma religião de obrigações, sim. O cristianismo é uma religião de regras, algumas delas completamente inquebráveis. Mas o nosso coração pecaminoso não se adapta muito a esse tipo de coisa. Nós não conseguimos associar muito bem esse tipo de evangelho com um evangelho barato oferecido pelas igrejas aí. O português não nos oferece exatamente o que o grego, o original, quer dizer. Em outras palavras, o que Lucas está escrevendo aqui é o seguinte: chegou o dia da festa dos pães asmos, em que a Páscoa deveria ser comemorada. E não é um deveria de, é bom que ela fosse comemorada, como é maravilhoso se a Páscoa for comemorada nesse dia. Não! É a famosa expressão do latim, sine qua non. Se essa última Páscoa não tivesse acontecido, assim como todas as outras do Velho Testamento, nós não teríamos a redenção oferecida pela Páscoa definitiva em Cristo Jesus. Jesus Cristo, meus irmãos, está diante da sua morte. Ele teria todas as condições de alguma forma, arrumar uma justificativa viável para não celebrar essa Páscoa. Mas ele precisa celebrar, não meramente por sua obediência e fidelidade à lei, mas para o nosso bem, para fazer a transição. Como é que você lida com os sine qua nons do cristianismo? Como é que você lida com as regras absolutas do Evangelho?
Você tem o costume de justificar as suas falhas quando você claramente quebra uma regra? Ou você nem sequer conhece as regras, porque você foi enganado e acha que o Evangelho e a lei não coexistem? Jesus Cristo, nesse primeiro versículo, nos mostra a sua soberania e a importância, a essencialidade da comemoração, especialmente daquela Páscoa. É por isso que ele vai agora e manifesta essa mesma submissão, essa mesma obediência nas pessoas dos seus discípulos, discípulos esses mais próximos dele. Aqui nós vemos então Jesus, a partir do versículo 8, enviando Pedro e João para preparar aquela Páscoa, sem a qual nós não teríamos a menor esperança de salvação. Jesus diz a partir do versículo 8: Jesus, pois, enviou Pedro e João, dizendo: ide preparar-nos a Páscoa para que a comamos. Eles lhe perguntaram: onde queres que a preparemos? Então lhes explicou Jesus: ao entrardes na cidade, encontrareis um homem com um cântaro de água. Segui-o até a casa em que ele entrar, e dizei ao dono da casa: o mestre manda perguntar-te: onde é o aposento no qual hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? Ele vos mostrará um espaçoso cenáculo mobiliado. Ali fazei os preparativos. A ideia é que Jesus ele não envia Pedro e João de qualquer maneira. A palavra aqui para enviar é o verbo apostelo, da onde sai a palavra apóstolo. Jesus envia aqueles apóstolos mais próximos dele com uma comissão clara. Eles não podiam nem se desviar para a direita nem para a esquerda. Eles tinham que cumprir exatamente o que Jesus havia falado. E aqui vem à nossa mente uma ideia de preparação da Páscoa. Primeiro, por que Pedro e João? Porque, como eu tenho falado, eles eram, dentre os apóstolos mais próximos de Jesus. Não é que Jesus não podia confiar nos outros, mas é porque ele tinha uma intimidade maior com esses. E ele os chama então de lado. E já já nós vamos ver por que ele faz todas essas orientações. Mas Pedro e João aqui recebem então a primeira orientação: ide preparar-nos a Páscoa para que a comamos. O que suscitava essa preparação? Algumas coisas, bem rapidamente. Nós não paramos para pensar nisso, mas da mesma forma que outras famílias judaicas tinham que preparar a Páscoa, Jesus com seus apóstolos também naquele momento tinham que preparar a Páscoa. Dentre outras coisas, Pedro e João precisavam adquirir um cordeiro. Um cordeiro era suficiente para o grupo dos apóstolos. Eles precisavam apresentar aquele cordeiro ao sacerdote. E o sacerdote então oferecia o cordeiro em sacrifício e eles levavam de volta para comer a Páscoa em suas casas, em suas residências. Eles precisavam adquirir ervas amargas. Eles precisavam adquirir pães asmos. Eles precisavam adquirir vinho e não suco de uva. Eles precisavam adquirir várias outras coisas que nós geralmente não tratamos aqui, que são detalhes mais ligados à cultura judaica realmente. Mas todos esses elementos aqui são bem conhecidos de nós, porque querendo ou não, eles se transpõem para a Páscoa do Novo Testamento, como nós veremos logo em seguida. Jesus manda que eles fossem preparar, eles não discutem, eles não perguntam, eles simplesmente querem fazer a vontade do Senhor ipsis literis. E aí nós começamos aqui, a partir do versículo 10, a ver uma espécie de, como se fosse um filme de espionagem. Jesus poderia ter dito para eles: vocês vão até o cenáculo que se encontra na rua tal, no endereço tal, ali nós vamos preparar a ceia. Mas vejam mais uma vez aqui
aquilo que parece como um filme de espionagem. Os apóstolos perguntam, onde é que nós vamos preparar a Páscoa? Jesus diz, ao entrares na cidade, encontrareis um homem com um cântaro de água. Segui-o até a casa em que ele entrar. E dizei ao dono da casa, o mestre manda perguntar-te, onde é o aposento no qual hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? Ele vos mostrará um espaçoso cenáculo mobilado, ali fazei os preparativos. Lembrem-se quais são as circunstâncias aqui. Judas estava no meio deles naquele momento. Judas, como nós vimos no versículo 6, estava buscando uma boa ocasião de o entregar. Aqui nós vemos a diligência do Senhor Jesus Cristo em não fazer as coisas de qualquer maneira, em se preocupar com detalhes. Jesus não precisava temer Judas, Jesus não precisava temer homem algum, mas ele precisava tratar aquela situação com cautela, porque do contrário, se ele tivesse simplesmente dito aos seus discípulos onde eles celebrariam a Páscoa, sem dúvida alguma, Judas usaria essa situação para que ele fosse preso, para que ele fosse levado até a sua cruz. Jesus Cristo não está aqui nos mostrando um filme de espionagem ou uma trama como essa. Ele está nos mostrando mais uma vez duas coisas: a sua soberania, não só relacionada à sua onisciência, mas a forma como ele trata essa situação. Jesus não queria que Judas atrapalhasse aquele momento. Ele primeiro manda que os homens encontrassem um outro homem com um cântaro de água. Isso já é estranho demais. Os homens não carregavam cântaros de água naquela época. Os homens carregavam peles de água, eram bolsões feitos de pele de camelo com líquidos. Era costume das mulheres carregarem cântaros de água. Em outras palavras, Jesus está dando uma dica para eles: vocês vão entrar em Jerusalém, tem milhares de pessoas ali, andando de um lado para o outro, preocupados com a celebração da Páscoa. Vocês vão ver um homem, como nós diríamos hoje aqui, talvez no século XXI, carregando uma bolsa e de salto alto. Ele está usando ou fazendo algo que uma mulher faria. É impossível que vocês não vejam quem esse homem é. E vocês vão segui-lo. E vocês vão chegar até um aposento, e ali é exatamente onde o dono daquele aposento vai levá-los até um cenáculo mobilado. Outra questão importantíssima sobre essa diligência de Jesus em se preocupar com os mínimos detalhes. Isso não fica tão claro no texto, mas vejam como ele nos ensina isso. Gente, as várias famílias de Israel estão ali em Jerusalém celebrando a Páscoa. Muitas dessas famílias com suas próprias casas, com seus lugares particulares. Mas o Senhor Jesus Cristo, Ele mais uma vez mostra aqui o quão sem recursos Ele era. Ele precisa tomar emprestado um cenáculo, uma sala espaçosa, pois ele não tinha nem sequer recurso financeiro para ter aquela Páscoa com seus apóstolos num lugar mais adequado. Isso não impede Jesus de fazer aquilo que ele precisava fazer. Será que isso é um choque para as nossas vidas? A diligência de Jesus, se preocupando com os mínimos detalhes, para que aquela Páscoa não fosse perturbada por Judas ou por qualquer outro, não é igual à nossa diligência. Na verdade, a diligência de Jesus mostra a nossa displicência em relação a tudo que nós precisamos fazer na vida, principalmente aquilo que diz respeito ao reino de Deus. Nós somos displicentes e não diligentes. Quando nós fazemos as coisas, nós fazemos de última hora, nós fazemos, como diria a linguagem popular, nas coxas.
Jesus está nos mostrando aqui como os apóstolos precisavam não só confiar nele, mas aprender com a sua diligência. E que mesmo sem recursos financeiros apropriados, eles iriam ter aquela Páscoa. Será que você é impedido de fazer a vontade de Deus na sua vida porque falta-lhe recursos financeiros? Você não tem um carro para vir à igreja, você não vem à igreja. Está chovendo e você não tem um guarda-chuva, você não vem à igreja. Você usa isso e qualquer outra coisa como justificativa para não estar no culto a Deus. Sendo aqui o local e o momento em que nós realmente celebramos com Deus a nossa redenção. Jesus nos mostra aqui o quanto a nossa cosmovisão, não só em relação aos mandatos criacionais, como temos visto na escola dominical, mas em relação a todas as coisas, é guiada mais pelo secularismo do que pelas Sagradas Escrituras. Na semana que vem, ou melhor dizendo, daqui a 2 domingos provavelmente, nós teremos a continuação de Lucas 22, a ceia do Senhor propriamente dita. Mas quando nós pensamos na ceia do Senhor, no nosso mundo ocidental, quase que imediatamente vem ao nosso cérebro a imagem de Leonardo da Vinci e o seu famoso quadro. Você conhece o quadro? Todos os discípulos sentadinhos, o quadro que se torna como que uma peça de especulação, mostrando Judas com alguma coisa assim no pescoço de Jesus e coisas do tipo. Qual é o problema daquele quadro? Qual é o problema desse quadro guiar a sua imagem desse momento? Leonardo da Vinci poderia ser um grande pintor, um grande cientista, um grande conhecedor de vários tipos de conhecimento. Ele não tinha a menor ideia de como foi a última Páscoa. Quando nós olhamos para esse cenáculo mobilado, a primeira imagem que deve vir à nossa mente é uma mesa bem baixinha. Não havia cadeira alguma naquele lugar. Havia uma mesa bem baixinha e algumas almofadas, quando muito. Porque era assim que naquela cultura eles tomavam as suas refeições, eles se reclinavam à mesa, eles não sentavam-se à mesa. Conseguem ver como é a Bíblia em todos os aspectos, que deve guiar até mesmo a nossa imaginação em relação às coisas, e não a interpretação de artistas ou cientistas, ou outros quaisquer, em relação ao que Deus realiza no nosso meio. É nesse cenáculo, mobilado dessa forma, que eles preparam a Páscoa. E o versículo 13 termina então essa última parte desse primeiro ponto, nos dizendo que, indo naquela trama de espionagem, eles encontraram tudo como Jesus lhes dissera. Esse versículo é importantíssimo para as nossas vidas, porque Jesus continua dizendo coisas hoje, principalmente por meio de seus pastores, domingo após domingo, que você insiste em não obedecer. Veja um contraste aqui da obediência de Jesus, da sua diligência, da sua soberania, com a nossa displicência, com a nossa desobediência, com a nossa incredulidade. Existe uma linha tênue entre você ser um bereano, avaliar o que o pastor Breno, o que o pastor Broto dizem do púlpito para ver se é bíblico mesmo, ou se não é a opinião deles,
Existe uma linha tênue entre você ser esse bereano e você simplesmente descartar o que o pastor Breno e o que o pastor Broto dizem do púlpito, segundo as Sagradas Escrituras. Isso tem acontecido aqui, sem dúvida alguma. Você facilmente diz: eu não fui convencido disso, me mostra mais uma vez na Bíblia. Não, isso aí é a interpretação da sua cabeça. E você não age como um bereano, você não estuda. Você simplesmente solta essas palavras e acha que pode continuar justificando o seu pecado. Porque simplesmente essa é a opinião do pastor Broto e não a sua. Jesus Cristo fala, continua falando pela sua palavra. E por mais absurdo que pareça, regras que ele estipula ainda para o século 21, é exatamente isso que nós devemos fazer. Porque foi diante dessa trama louca de espionagem que os apóstolos foram, sem argumentação alguma, e encontraram exatamente como ele havia dito. Quantas vezes você já quebrou a sua cara porque você foi contra a Escritura clara? E quantas vezes você quebrou a sua cara porque você obedeceu a Jesus em uma ordem clara, e ele, como nesse texto aqui, não poderia falhar? As vezes que nós quebramos a cara por desobediência são incontáveis. Não há um momento sequer em nossas vidas que nós cumpramos à risca a palavra de Deus e nós cheguemos a uma situação de maldição ou de falta de bênção. Jesus Cristo, ao celebrar aquela última Páscoa veterotestamentária com seus discípulos, ele nos mostra a sua diligência, a sua soberania, a sua obediência e a sua paixão. A ideia da paixão, ela está mais clara agora no nosso segundo ponto. A preparação, ela é toda realizada. Jesus está ali contando os minutos. Jesus está ali esperando os apóstolos chegarem, dizendo: Jesus, tudo que o Senhor falou aconteceu mesmo. Já está lá o cordeiro imolado, já estão lá os pães, já estão lá as ervas, o vinho já está lá, vamos! E eles vão e chegam ao cenáculo. Judas, inclusive, como nós veremos no próximo sermão. Jesus, com sua diligência, preparou de tal forma aquele momento para que Judas não conseguisse usar a oportunidade contra ele, mas eles estão ali, os 13, Jesus e os seus 12 apóstolos, e assim nós lemos a partir do versículo 14. Chegada a hora, pôs-se Jesus à mesa e com ele os apóstolos, e disse-lhes: tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa, antes do meu sofrimento. Pois vos digo que nunca mais a comerei, até que ela se cumpra no reino de Deus. E tomando um cálice, havendo dado graças, disse: recebei e reparti entre vós. Pois vos digo que de agora em diante não mais beberei do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. Jesus com seus discípulos preparam a Páscoa. Jesus com seus discípulos agora celebram a última Páscoa veterotestamentária para a nossa esperança. Nós vemos aqui detalhes importantíssimos que não podem nos passar desapercebidos. A Bíblia, ela não está preocupada em nos dar uma lista desses detalhes, mas nós temos, pela graça de Deus, condições de perceber o que é que exatamente está acontecendo aqui, com vários instrumentos paralelos. Antes de chegarmos a esses elementos, prestem atenção nessa paixão de Jesus
demonstrada aqui na celebração daquela última refeição antes da sua morte. Ele se põe à mesa, ele se reclina à mesa com seus apóstolos e ele diz no versículo 15: tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa antes do meu sofrimento. O que você faria se Jesus dissesse para você essas palavras? Eu desejo fazer algo com você ansiosamente. Eu desejo ter comunhão com você ansiosamente. E nós não precisamos imaginar demais tal a situação, porque ela acontece conosco semanalmente. Essa paixão de Jesus pelo seu povo, ela continua sendo manifestada domingo após domingo após domingo, quando faça chuva ou faça sol. Essa igreja, pela graça de Deus, continua abrindo as suas portas, de manhã ou à noite, com segurança ou sem segurança, para que o povo de Deus, objeto da paixão de Cristo, se reúna aqui e ouça de sua própria boca essas mesmas palavras, como ele deseja ansiosamente ter comunhão conosco. Esse é o desejo de Jesus. Esse é o seu desejo. Nós estamos falando aqui apenas daquele momento de Páscoa, ou nós estamos falando da Páscoa do Novo Testamento? Honestamente, qual é o seu desejo de estar com Cristo? Principalmente no seu culto solene, nas reuniões em que Ele de fato se manifesta, juntamente com os outros membros, as outras pessoas da Trindade, dizendo ao povo: desejamos ter comunhão com vocês. Qual é o seu desejo real de estar com Cristo? Meus queridos irmãos, hoje de manhã, essa igreja estava vazia. Hoje de manhã, eu não vi muitos crentes aqui nessa igreja, demonstrando um desejo ardente de estar com aquele que deseja ansiosamente, domingo após domingo, estar conosco. O seu pensamento agora é: mas eu tenho uma excelente desculpa. Avalie o seu coração. Avalie o seu coração e veja se realmente o fato de você não ter estado aqui no culto matutino dessa igreja não demonstra que você, no final das contas, não deseja tanto assim estar com o seu Senhor domingo após domingo, mesmo Ele querendo estar com você domingo após domingo. Não é por acaso que, sem dúvida alguma, infelizmente, pastores podem prever que o domingo após um feriado prolongado será provavelmente um domingo de uma igreja vazia. Onde é que você estava hoje de manhã para você não estar aqui na casa do Senhor, tendo comunhão plena com aquele que fez questão de tomar a última ceia veterotestamentária, mesmo num clima pesadíssimo de morte e perseguição, por sua causa, e você estava em qualquer outro lugar que não na casa de Deus, e não por uma razão legítima? O Senhor Jesus Cristo nos mostra a sua paixão
e mais uma vez a sua diligência em realizar naquele momento os detalhes todos daquela Páscoa, porque eles eram importantíssimos para a nossa salvação e para a nossa redenção. Jesus diz, a partir do versículo 16: pois vos digo que nunca mais a comerei, até que ela se cumpra no reino de Deus. Jesus está mostrando que aquela Páscoa seria definitiva. Aquela Páscoa judaizante, aquela Páscoa judaica, já não teria mais espaço algum, uma vez que o próprio Cordeiro fosse imolado no 14 de Nisan, na Páscoa das Páscoas. Jesus não diz que a Páscoa seria interrompida, Jesus diz que a Páscoa seria transformada. E é importante nós vermos aqui os detalhes daquela Páscoa, para saber os elementos que permanecem na era judaizante e perceber os elementos que passam para a nova aliança agora. Talvez você nunca tenha percebido isso, mas vejam como Lucas, ele fala no versículo 17 de um cálice, e depois lá no versículo 20, que nós trataremos no próximo sermão, de um outro cálice. Talvez até hoje você tenha imaginado que a Páscoa que o Senhor celebrou ali com os seus discípulos é exatamente igual ao que nós celebramos aqui. E para você saber exatamente o que acontecia lá, eu gostaria que você abrisse sua Bíblia em Êxodo capítulo 6. Êxodo capítulo 6, versículos 6 e 7. Está aqui a razão pela qual havia em toda a Páscoa veterotestamentária 4 cálices de vinho. Não é porque eles gostavam de beber em grande quantidade, mas porque cada um desses cálices representava uma dessas promessas ditas aqui pelo Senhor Javé. Êxodo 6, o primeiro cálice: portanto diz aos filhos de Israel: eu sou o Senhor e vos tirarei de debaixo das cargas do Egito. O segundo cálice: e vos livrarei da sua servidão. O terceiro cálice: e vos resgatarei com o braço estendido e com grandes manifestações de julgamento. E finalmente no versículo 7, o quarto cálice: tomar-vos-ei por meu povo e serei vosso Deus. Êxodo 6, de 6 a 7 era o texto utilizado pelas famílias judaicas para mostrar a razão pela qual havia ali 4 cálices de vinho, cada um deles baseando a razão daquela celebração. Vejam agora a sequência de uma Páscoa judaica, para vocês perceberem a utilização de cada cálice e o que permanece para nós hoje, enquanto povo de Deus redimido na nova aliança. A celebração da Páscoa começava com uma bênção proclamada. Era o primeiro cálice, o cálice da bênção, que inclusive acontece lá em 1 Coríntios capítulo 10. Depois vocês observem na linguagem de Paulo. O anfitrião então lavava as mãos. Aqui no caso, obviamente, o anfitrião é Jesus Cristo. Havia naquela mesa 3 pedaços grandes de pães asmos. Nesse momento, ele quebrava um dos pedaços e escondia um pedaço daquele pão quebrado. A história da Páscoa era relembrada. Êxodo 12. O segundo cálice de vinho era celebrado nesse momento. É por isso que nós lemos lá a história de Josué. Josué entra na terra prometida, ele circuncida o povo que não havia sido circuncidado ainda, para que eles pudessem então celebrar a Páscoa. E a maioria dos comentaristas
vai nos mostrar que é exatamente naquele momento histórico que o vinho é introduzido. Você olha para a Torá, não havia vinho naquela Páscoa, não havia vinho anteriormente, mas com a vitória do povo de Deus entrando na terra prometida, o vinho é introduzido como bebida de vitória e ao mesmo tempo indicando a derrota dos inimigos. Depois disso, todos lavavam as mãos. É provavelmente aqui que acontece o lava-pés, descrito lá em João 13. Depois disso, ervas amargas eram comidas. Se você não entende a utilização de ervas amargas, era para que eles se lembrassem de quão amarga tinha sido a vida do povo lá no Egito. Eles comiam aquilo ali realmente para sentir aquele clima, aquela situação da qual eles foram tirados. As ervas amargas preparavam então para o prato principal. Eles degustavam de um cordeiro bem assado. Depois da principal refeição, uma outra bênção era proclamada. E é exatamente aqui que nós vemos então Jesus começando a celebrar aquilo que nós entendemos como sendo a transição para a Páscoa do Novo Testamento. Esses detalhes nós veremos melhor no próximo sermão. Mas após essa bênção ser proclamada, só para terminar essa sequência, o pedaço de pão que fora escondido, ele é encontrado, ele é quebrado e ele é distribuído. O terceiro cálice é celebrado. Os salmos de Halel, ou seja, dos versículos dos salmos 113 até 118, às vezes o salmo 136 que nós aprendemos hoje de manhã, dentre eles um é cantado, e a palavra de Deus nos diz claramente que eles cantaram um hino e saíram. E finalmente o quarto cálice é celebrado. Qual é então esse cálice do versículo 17 aqui? Jesus está abrindo a Páscoa. Nós temos aqui então Jesus tomando o primeiro cálice. Lucas é o único evangelista que menciona isso. Ele toma o primeiro cálice e ele diz para eles: recebei e reparti entre vós. Pois vos digo que de agora em diante não mais beberei do fruto da videira até que venha o reino de Deus. Jesus até esse momento, ele ainda está somente lidando com a Páscoa do Velho Testamento. A partir do versículo 19, ainda lidando com a Páscoa do Velho Testamento, ele começa a introduzir a Páscoa do Novo Testamento. Vejam mais uma vez a importância da celebração daquela última Páscoa. Jesus, em sua soberania, em sua diligência, em sua obediência, em sua paixão, ao tomar aquele primeiro cálice, ele sabe exatamente o que lhe está proposto no Getsemane. É por isso que ele diz: de agora em diante não mais beberei do fruto da videira até que venha o reino de Deus. Já no começo da cerimônia daquela Páscoa do Velho Testamento, ele mostrava o que ia acontecer com ele, soberanamente, diligentemente, obedientemente e apaixonadamente, ali naquele jardim, não como o do Éden, mas um jardim em que ele suou gotas de sangue. Vocês se lembram da oração de Jesus? Pai, afasta de mim este cálice. Ele sabia que o cálice da ira do Pai estava reservado para ele. É por isso que na imagem do cálice da Páscoa, ele já traz essa ponte, essa ligação com aquele cálice, que nenhum de vocês nessa noite, estando em Cristo, vai precisar tomar.
Mais uma vez eu lhe pergunto: cadê a sua diligência? Cadê a sua obediência? Cadê a sua confiança na soberania de Cristo? Principalmente, cadê a sua paixão por Ele? Você prefere as coisas do mundo do que o seu Salvador? Você prefere qualquer outra coisa do que estar com Ele na sua casa, no dia do Senhor, faça chuva ou faça sol, tenha feriado ou não? Jesus falando isso, Ele não nos lembra apenas do cálice da ira que Ele tomaria, mas Ele nos lembra também da importância do quarto cálice. Vejam que tanto o Evangelho de Lucas quanto os outros, eles não mencionam o segundo ou o quarto cálice. Isso é importante. Lucas menciona o cálice da bênção, o primeiro cálice, e todos os outros evangelistas mencionam o terceiro cálice, o cálice da redenção. Jesus, de uma forma bem clara e direta, ele exclui, ou pelo menos não mostra, o quarto cálice, nos dando essa ideia que depois do cálice da ira que ele provaria na cruz do Calvário, quando é que Jesus vai beber de um outro cálice e agora junto com seu povo redimido? Lembrem-se, o quarto cálice falava daquela promessa em Êxodo: tomarmos-ei como o meu povo. Essa ceia de hoje, ela é fruto daquela última Páscoa, cuja transição é realizada nada mais nada menos pelo Senhor da Páscoa. Mas essa ceia aponta para as bodas do Cordeiro. Quando nós ali, se estivermos em Cristo hoje, tomaremos do melhor vinho e do melhor pão, a melhor refeição, o maior banquete de todos, porque será um banquete de fato, sem nenhum mais amargor. Nós não celebramos mais ervas amargas hoje. A vitória do Cordeiro é maior do que isso. Mas nós ainda, semana após semana, comemos o pão que o diabo amassou. Mas naquele grande dia, reservado para os que pertencem a Cristo, nós teremos definitivamente a melhor refeição de todos os tempos. Qual é a conclusão a que nós chegamos desse texto? Jesus cumpre todos os detalhes da lei cerimonial judaica em relação à Páscoa. Lembrem-se do contexto. Ele está prestes a morrer. Tem gente querendo pegá-lo a qualquer custo. Ele não deixa de cumprir, porque senão a nossa esperança iria por água abaixo. Mas mais do que isso, Ele garante a nossa redenção. Ele celebra a Páscoa. Ele se torna a Páscoa, para que nós aprendamos a ser mais diligentes, mais obedientes, mais confiantes na sua soberania, mais apaixonados por Cristo. Porque é tudo isso que Ele é por nós. É tudo isso que Ele é por nós. E Ele pede para você, um dia na semana, para você celebrar esse amor com Ele. Um dia. E nós continuamos arrumando todas as desculpas possíveis para não estar com o Senhor, que é apaixonado por nós. Qual é a última refeição que você tomaria antes da sua morte? Não é que nós devamos soar tão espirituais assim,
Mas o nosso desejo deveria ser, se pudéssemos, celebrar com o Senhor Jesus a Páscoa das Páscoas, até que nos encontremos com Ele definitivamente na era vindoura. Que o Senhor Jesus, que sofreu a pena de morte em nosso lugar, possa garantir a nossa salvação na sua pessoa, na sua obra. Que você nessa noite possa ter a certeza absoluta de que somente nele você terá acesso às bodas do Cordeiro. Vamos orar. Ó Deus Todo-Poderoso, como a Tua palavra é rica, como a Tua palavra é profunda, e como a nossa leitura da Tua palavra é tão superficial, tão rasa, tão ignorante. Senhor Deus, nós fomos confrontados essa noite, chegamos à conclusão de que estamos longe de Te amar como o Senhor merece. Estamos longe, ó Deus, de desejar ardentemente, ansiosamente estar contigo, principalmente no dia do Senhor, no Teu santo culto. Ó Deus, tende misericórdia das nossas vidas. Só o Teu Santo Espírito pode nos mudar, Deus. Só o Teu Santo Espírito pode fazer com que essas palavras não sejam meramente opiniões humanas, mas sejam opiniões divinas que vão transformar a vida de pecadores em discípulos mais obedientes, mais diligentes, mais apaixonados. Senhor Deus, que nessa noite, aqueles que não puderem tomar do pão e do vinho, por qualquer motivo, saibam que eles estão mais uma vez pisando no sangue do Cordeiro derramado para a salvação de muitos. Quem estiver de disciplina, ó Deus, traz de volta. Quem nunca tiver se aproximado, traga pela primeira vez. E aqueles que já são membros de igreja e ainda tomam do pão e do vinho hipocritamente, ó Deus, salve-os para a Tua glória e para o bem deles. Em Teu nome é que nós oramos. Amém. Amém.